irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Que alegria podermos nos encontrar através deste canal para meditarmos juntos a palavra de Deus neste dia 28 de outubro, segunda-feira, festa dos apóstolos Simão e Judas. Queremos meditar a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 22, trecho proclamado na primeira leitura da liturgia de hoje. No contexto literário de todo o capítulo 2, no qual o escrito aos Efésios reflete sobre a origem e a formação da igreja, os versículos 19 a 22, proclamados na liturgia, apontam para a nova condição na qual se encontram os que formam esta nova realidade eclesial. Tal condição tem sua fonte originária na cruz de Cristo, mediante a qual nasce um homem novo. Para tanto, é bom escutarmos o que afirma a carta aos Efésios no capítulo 2, versículo 14. De fato, diz o escrito, ele é nossa paz. De dois povos fez um só em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. A igreja, portanto, é esta nova realidade, marcada pela reconciliação e pela comunhão de vida daqueles que anteriormente estavam separados. Neste horizonte eclesial de reconciliação e comunhão, as imagens que designam esta nova realidade, esta nova condição eclesial, indicam e acentuam uma dinâmica de proximidade e familiaridade, assim como de harmonia e de crescimento. A primeira série de imagens que nós vemos no texto proclamado na liturgia de hoje é construída a partir de um paralelismo no qual se contrapõe a condição de estrangeiro à nova condição de cidadãos dos santos e a situação de forasteiros à situação de familiares de Deus. De fato, o termo estrangeiro tem uma dimensão geral e se refere àqueles que são de uma proveniência diversa, os quais, portanto, não gozam de cidadania. Agora, em Cristo, estes que são de uma proveniência diferente, são alçados à posição de cidadãos. Assim, a igreja, que historicamente é formada primeiramente por membros do povo eleito de Israel, onde também este é chamado a ser santo, agora acolhe em Cristo aqueles que são de proveniência de outras nações. E os acolhe não como membros de segunda categoria, mas como cidadãos, com os mesmos direitos e deveres daqueles que são provenientes do povo eleito. O outro par de imagens, forasteiro, ao qual se opõe o termo familiares de Deus, acentua a dimensão familiar e ao mesmo tempo cultual da igreja. Agora, os membros que antes eram forasteiros, termo raro no Novo Testamento, em toda a literatura bíblica, termo paroikoi, que etimologicamente significa ao redor da casa e que, portanto, não gozam da intimidade familiar. Agora, estes membros da igreja, literariamente falando, são membros da casa de Deus, fazem parte de sua parentela. Ora, a casa de Deus é o lugar de sua habitação, o templo, o santuário. Deste modo, os membros da igreja, os batizados em Cristo, são chamados também a exercerem um papel cultual, assim como o Israel antigo, que foi vocacionado a ser um povo sacerdotal. A outra série de imagens concentra-se na compreensão arquitetônica da igreja, para acentuar sua dimensão harmônica e, ao mesmo tempo, orientando uma dinâmica de crescimento deste edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo. Quem são esses apóstolos e profetas referidos no texto? Na tradição paulina, trata-se sobretudo de ministérios ligados à proclamação e à interpretação da palavra. Basta conferirmos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 28, e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, para compreendermos que não se trata apenas dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus ou dos profetas do Antigo Testamento. Embora isso não signifique dizer que os 12 apóstolos estejam excluídos deste ministério
de pregação e de profecia. Mas é interessante perceber que a igreja se alicerça, sobretudo, através do anúncio da palavra. Com efeito, o serviço apostólico consiste no movimento missionário de pregação da palavra de Deus, enquanto o carisma profético possibilita a interpretação desta palavra e a interpelação das realidades da vida à luz desta palavra, sob a guia do Espírito Santo. Pregar a palavra e compreender as realidades da vida à luz da palavra, sob a guia do Espírito Santo, solidificam a identidade da igreja, segundo a carta aos Efésios. Porém, toda pregação apostólica e toda revelação profética só encontram coesão e sustentação se estiverem, por sua vez, ancoradas em Cristo, pedra angular. Só em Cristo, os ministérios que sustentam a vida eclesial encontram sua solidez, sua rocha firme. Assim, não há ministério eclesial sem que seja orientado pelos mesmos sentimentos de Cristo. Como não pode haver igreja sem que Cristo seja seu fundamento. Ele é a pedra angular, pedra que possibilita ajustar o edifício para o crescimento harmônico. Cristo é o critério de coesão e de sustentação para as ações eclesiais. Dentro desse horizonte de ajuste e harmonia em Cristo, o texto aos Efésios aponta para uma tensão de crescimento. A igreja não é uma construção fixa e rígida, petrificada no passado. Ao contrário, pela pregação e pela profecia, tendo como ponto de ajuste, coesão e sustentação o próprio Cristo, a igreja cresce formando um templo santo, uma morada de Deus no Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, que São Simão e São Judas nos ajude a sermos esta igreja, lugar de uma nova humanidade em Cristo, no qual as relações sejam marcadas pelo desejo de proximidade, onde as pessoas se sintam familiares de Deus, se sintam na casa de Deus. Que o exemplo de São Simão e São Judas nos inspire atitudes apostólicas e proféticas, tendo como critério de sustentação e orientação o próprio Cristo. Que não sejamos uma igreja enrijecida por falsas ideologias ou moralismos, mas orientada pela dinâmica do crescimento que tem como referência Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos à estatura de Cristo, como nos exorta também a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Boa meditação a todos.